Olá, caríssimos. Um bom dia a todos nós, independente do horário em que estivermos acessando esse estudo, essas reflexões. Que seja um belo dia. Que nós possamos seguir com as bênçãos de Jesus. Oxigenando, né? Restaurando, iluminando nossas consciências, nossas mentes, nessa busca de entendimento, que é a nossa proposta aqui neste canal da Casa de Maria Nunes, para que a gente possa compreender, melhor dizendo, para que a gente possa avançar em compreensão, avançar em entendimento, avançar em conquista para a nossa alma, conquista para a nossa vida, conquista para o nosso povo, né? Conquistas. Que cada conquista individual, em cada campo, seja material, seja social, seja cultural, seja intelectual, emocional, psíquico, que cada conquista dessa possa nos elevar no patamar da existência e, consequentemente, elevar aqueles que estão em torno de nós, desde o mais próximo, se estendendo aos companheiros em outras condições, em outras dimensões de vida, em outras nações, pela galáxia fora. Por que esse posicionamento hoje? Porque o nosso tema hoje no Horizontes da Mente, no livro Horizontes da Mente, do nosso querido Miramês, psicografado pelo nosso não menos querido João Nunes Maia, nós vamos estudar, ou melhor, pontuando, nós vamos refletir um pouco no capítulo 26, que se chama Criação Mental. Posicionando, né, para quem está conseguindo acompanhar as nossas reflexões. Esse ano a gente separou os capítulos que falam exclusivamente da mente humana, e aí a gente vem nesse processo tentando refletir um pouco sobre a inteligência, que foi o primeiro, né? A formação de ideias, aí a emissão de pensamentos. E aí a gente desemboca nesse capítulo 26, Criação Mental. Parece simples a gente entender nos temas que a gente vem refletindo, mas não é tão simples. Porque Miramês já nos traz, já nos auxilia, ou nos informa, ou nos orienta, melhor dizendo, neste processo de convidar a reflexão, de convidar ao raciocínio, né? a filosofia, ao filosofar, ao questionar as coisas humanas, aquilo do qual fazemos parte, aquilo que somos. Ele já coloca que essa criação mental por si só, né, esse domínio mental, ele não é humano, ele é divino. A gente já vem vendo isso aos poucos, mas ver nessa dimensão, aprofundar, melhor dizendo, é um processo de aprofundamento. A proposta é ir aprofundando cada vez mais no entendimento do que é essa criação mental, essa estruturação da mente humana. Ele deixa bem claro que nesse processo nós temos uma liberdade, nós temos sim o livre-arbítrio, mas não é uma liberdade total. Como a gente pensar numa criança com os pais, a criança é livre, você deixa a criança brincar, se movimentar, ela tem uma certa liberdade. Mas um pai não deixa uma criança sair por aí, um bom pai, diga-se de passagem, sem amparo, sem orientação. Então essa liberdade relativa, principalmente porque não há um conhecimento, nós não temos conhecimento suficiente da mente, da própria mente,
enquanto um instrumento do Espírito que somos. Olha como que é interessante, porque é difícil ainda a gente dimensionar esse Espírito que somos num patamar primeiro, superior do ser humano. Então, a gente sempre pensa ainda, por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda isso, por mais que a gente avance, e hoje a doutrina nos auxilia demais, a doutrina espírita, a entender essa escala de constituição do ser, né? O espírito, a matéria, o espírito e a matéria, a posição que cada um ocupa na criação divina, mas ainda assim, partindo de cada um de nós sempre partimos aqui do eu humano, para o eu espiritual. Então, esse entendimento, por mais que a gente avance nele, ele ainda é restrito, por causa das nossas condições evolutivas. Então, quando Miramês traz essa falta de liberdade, né, vamos dizer assim, esse condicionamento divino, ele nos causa uma certa estranheza. Porque a mente, eu conduzo a mente é minha. Só que a mente, ela está, o corpo mental, melhor dizendo assim, nós não vamos adentrar muito nas reflexões em relação aos corpos que formam o ser, mas o corpo mental é um corpo, é um invólucro do espírito também. E ele também não tem essa liberdade que nós achamos neste processo ou neste nível evolutivo em que nós, humanos, na Terra, neste orbe, já alcançamos. Então, Miramês vai nos trazer, não vamos delongar muito, é só sempre lembrando que a gente está sempre pontuando aqui, que é para voltar à fonte, que é para estudar e que é para acessar outras fontes, inclusive da própria doutrina. O Pentateuco está aí, as obras basilares estão aí, obras maravilhosas, né, que podem ser acessadas para que a gente possa ir familiarizando com esse tema, para que a gente possa ir avançando nesse entendimento. Mas só pontuar melhor as questões que o Miramês nos traz, o que ele nos coloca é que toda criação mental que a gente possa e que a gente consiga fazer, na verdade é uma cocriação. Porque a condução maior é de Deus. A condução de um todo está sempre conduzida por Deus. E essa dinâmica na qual a mente está inserida faz parte da lei de amor. Há uma lei que rege o universo, nós sabemos isso. É a lei de amor, que a gente subdivide em várias leis, né? As leis humanas, para que a gente possa compreender como que se opera, como que se exterioriza essa lei de amor dentro do nosso entendimento. Então, que a gente possa avançando em entendimento, ou melhor dizendo, à medida que nós vamos avançando em entendimento, nós vamos compreendendo melhor esta lei de amor que nos rege e essa dinâmica, que é isso que a gente vem fazendo nesses momentos de reflexão, para que a gente possa ir entendendo o funcionamento da mente, a dinâmica da mente, e para que a gente possa se apossar cada vez mais disso, dessa dinâmica, para a gente ir se adequando. Então, voltando voltando ao que Miramês nos traz, essa cocriação, ou melhor dizendo, toda a criação nossa, toda a criação humana é uma cocriação, porque está inserido dentro dessa dinâmica regida pela lei de amor, que depende do progresso alcançado por cada um. Então, à medida que o espírito avança em entendimento, em moral, em inteligência, em todos os níveis, ele vai compreendendo melhor
a lei, a dinâmica do processo no qual ele está inserido, em especial aqui a gente está se referindo à mente humana, e aí isso vai se descortinando, a gente vai tendo um domínio maior deste instrumento, como o termo que eu usei, desse recurso que é a mente. Então, nós começamos a compreender o que Jesus disse: só faço a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus, nós estamos falando de Jesus. Então a gente precisa entender que à medida que o Espírito vai se elevando, vai ficando cada vez mais claro para ele esse domínio divino, é porque eu não estou achando o termo correto. Sujeição, submissão, ainda são termos que ficam muito pejorativos para a gente. Mas esse estar sob a condução desta vontade divina. Ainda fica estranho, tá vendo como ainda fica estranho para o entendimento deste processo, dessa dinâmica? Porque não é uma sujeição, mas a vontade divina, por ser a estruturação do amor, independente do nível e da condição que cada criatura se encontra, essa vontade opera para que esta criatura, cada um de nós, avance. Joana de Ângeles sempre diz uma coisa que eu acho muito interessante. Não existe fracasso. Então, naquela estrutura pedagógica, da pedagogia do amor utilizada por Deus, para conosco, as criaturas, não há fracasso. Porque cada experiência é uma experiência que agrega conhecimento. Neste movimento de progredir, ao qual estamos todos fadados, né? Que é a perfeição, sede perfeito. Jesus deixa isso bem claro. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Joana diz, o homem está fadado à autorrealização. Fadado. Nós estamos caminhando para esse desenvolvimento, esse aprimoramento, essa evolução constante, independente da condição em que estejamos, independente da pirraça espiritual de estagnar, de sustentar posturas fora da lei, que nos mantém à margem da lei e que nos mantém em condições aflitivas, até a gente avançar. Como que nós vamos entender isso? Miramês deixa isso bem claro para a gente quando ele nos diz que a mente é um microcosmo, ou seja, a mente humana é a representação microscópica da mente divina neste processo de estar submetido à vontade divina e estar e caminhar para um processo evolutivo, um processo progressivo constante de desenvolvimento. Então, ela é um microcosmo, que traz nas suas condições uma área, não é dinâmica, mas uma área, um espaço, que eu estou pensando no tamanho infinito. Nós não alcançamos a sua dimensão. Nós ainda não alcançamos a sua dimensão. O que nós conseguimos alcançar em termos de entendimento é pouco. É nesse sentido, não é que nós não alcançamos em nada. À medida que nós estamos estudando a mente, a criação mental, as instâncias mentais, nós estamos avançando em entendimento. Mas é exatamente nesse sentido que Miramês nos diz que é uma lavoura de proporções indescritíveis, imensuráveis. É nesse sentido que, por mais que a gente avance no conhecimento, na percepção da dimensão desta lavoura, ainda é pouco. O que é uma lavoura? Nós falamos disso, da lavoura
humana tem um tema, está gravado no nosso canal. Estou até tentando lembrar o nome, mas eu acho que é exatamente isso. Lavoura da mente. Exatamente. E aí, só para a gente chegar onde a gente quer chegar e que a gente precisa trazer em termos reflexivos. Lavoura. Onde que a gente encontra isso nas orientações de Jesus? A vinha. O Senhor, a cada dia, a cada amanhecer, Ele busca trabalhadores para a sua vinha. Para a vinha, a primeira vinha, que nós precisamos atuar, que nós precisamos investir os nossos esforços em todos os níveis, intelectual, emocional, energético. É a nossa própria mente. À medida que cada um vai despertando, independente de quando isso ocorra, à medida que cada um de nós vai despertando e assumindo a responsabilidade deste trabalho, desse esforço, porque o que Miramês deixa bem claro para a gente é que não existe uma mágica nesse processo evolutivo. O progresso necessita do esforço, por isso somos co-criadores. É esse esforço constante que vai nos possibilitar esse amadurecimento, este aprimoramento, este progresso. Conhecendo a própria vinha, a própria mente. Fazendo com que frutifique nesta mente as centelhas divinas, essa condição divina de ser que o Pai nos proporciona. Então é um processo constante, é um processo constante. A busca da perfeição, a busca da verdade precisa ser uma constante. Quando nós, orgulhosamente, acreditamos já ter alcançado isso, nós estagnamos. Estagnamos literalmente. O que nós precisamos entender na busca, na conquista da humildade, que é imprescindível nesse processo de avanço, é que as dimensões que nós alcançamos, o trabalho que nós fazemos ainda é pouco. Nós precisamos ter essa postura de avançar sempre. Nos adequando à lei que é de amor, indubitavelmente conseguindo chegar naquele patamar que chegou Jesus, de dizer: a vontade, só faço a vontade de meu Pai que está no céu. Só vivo de acordo com a lei de amor. Por isso, as almas inteligentes, à medida que a gente rompe com a ignorância mentalmente, o esforço que nós fazemos é de avançar no bem, na prática do bem. Com serenidade. É importante salientar isso, apesar do nosso tempo ter voado, com serenidade. Porque a alma, o espírito que avança com serenidade, com misericórdia para consigo, ele vai agir da mesma forma para com o próximo, com tolerância, com amor, entendendo que cada um está no seu tempo de despertar e que vai se tornar, sim, com o Pai co-criador, dentro das suas condições, à medida que ele vai despertando. Aí a gente volta à vinha de luz, porque todos recebem o mesmo salário, independente da hora que começarmos, do quanto que produzirmos nesta vinha, o bem, o ganho é nosso, será sempre nosso. Assumir a própria criação mental, mesmo sabendo que estaremos sempre dentro da vontade do Pai. Nosso tempo esgotou-se, um beijo em cada coração, que a gente possa seguindo aí, pedacinho por pedacinho, mas avançando em entendimento, em conhecimento, em reflexões. Fiquem em paz, que Jesus nos acompanhe sempre, estejamos onde estivermos.